Você não consegue decorar o nome de todos os ossos do pé? Ainda confunde metacarpo com metatarso? Então, bem-vindo ao OPA, o Ortopedia para Alunos. Aqui você aprende de um jeito fácil que te ajuda para passar na prova e para a vida. Vinheta. Anda, 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 anda. Cada dia é uma música diferente. Certo, pessoal? Então, antes de começar, já vou pedir para você deixar seu like ali, aqui, ali, lá. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem precisa saber anatomia de pé e tornozelo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ossos e ligamentos do pé e do tornozelo, beleza? Então vamos lá. Quais são os ossos do tornozelo? Os ossos do tornozelo a gente pensa logo na tíbia, na fíbula e no talos. A função do tornozelo a gente vai ver um pouquinho na aula de biomecânica, se liga na aula de biomecânica. Tá? E a gente tem esses três ossos trabalhando em conjunto para fazer alguns tipos de movimentos para transmitir a carga ao pé, certo? Então o tornozelo é muito simples. A tíbia vem fazendo um malelo medial, a fíbula faz um malelo lateral, deve ter em algum lugar na imagem aqui, né? E o talos é esse osso quadrado que fica debaixo dos dois, que fica preso numa pinça. A gente chama essa pinça do tornozelo, o talos está bem debaixo dessa pinça, certo? Quando a gente começa a falar de pé, a gente olha para o talos de novo. Então o talos é um osso que está no tornozelo, mais para cima, e no pé, mais para baixo. Quando a gente fala de pé, o ideal é dividir o pé em três partes. O retropé, que é calcâneo e talos. O médiopé, que são os ossos pequenos ali do meio do tarso. E o antepé, que são os metatarsos e as falanges, certo? Então vamos lá. O que é o retropé? O retropé é essa união do talos com o calcâneo. São os dois maiores ossos do pé, os dois ossos que são mais fraturados no pé também. Tá? O calcâneo é o osso mais fraturado no pé. Cuidado, o tornozelo está para cima, o pé está para baixo. Então, retropé. Quando eu falo das articulações a seguir, eu tenho o talos articulando com o navicular, certo? E o calcâneo articulando com o cuboide. Então, essa articulação do talos com o navicular e o calcâneo com o cuboide eu chamo de articulação de Chopard, que é entre o retropé e o médiopé. Ok? Chopard, calcâneo cuboide, talo navicular. Essa é a articulação de Chopard. Ok. E aí, quando eu vejo o médiopé, eu tenho o navicular e o cuboide. Ok? Só que o cuboide é um osso muito maior e o navicular é um osso pequenininho. Então, para eu preencher esse espaço que está faltando, eu tenho três ossos pequenininhos, que a gente chama de cuneiforme ou de cunhas. E eu vou nominá-las em relação ao plano sagital. Lembra dos eixos? Então, em relação ao eixo sagital, eu tenho uma cunha medial, eu tenho uma cunha lateral, medial, lateral, e eu tenho uma cunha intermédia. Ok? Então tem essas três cunhas. Eu posso chamar de cunha 1, cunha 2, cunha 3, ou cuneiforme, primeiro cuneiforme, segundo cuneiforme, terceiro cuneiforme, ou cuneiforme medial, intermédio e lateral, que é o nome mais bonito, certo? Então esse bolo de navicular, três cuneiformes e o cuboide largo, a gente chama de médio-pé. E a articulação desse médio-pé com os metatarsos, tarso é no pé, carpo é na mão, certo? Então, na tarso-metatársica, eu dou o nome de articulação de Lisfranc, ok? Deve aparecer alguma imagem por aqui. Então, os metatarsos são 5 ossos que vão se articular com cada um com a falange proximal. Então, a falange proximal do primeiro dedo, que a gente chama de hálux no pé, polegar na mão. Hálux no pé. Então, hálux, segundo, terceiro, quarto e quinto dedos, certo? Todos eles têm falange proximal. Todos eles têm falange distal, mas nem todos têm uma falange média. O primeiro dedo, o hálux, o dedão, não tem uma falange média, ele só tem uma junta interfalângica. Já o segundo, terceiro, quarto dedo, quase sempre tem uma falange média. Então, falange proximal, média e distal. Já o quinto dedo, ele pode ou não ter uma falange média. Isso é muito dependente, isso varia muito de anatomia de pessoa para pessoa, certo? Então a gente falou de todos os ossos, olha como é fácil. A gente também pode entender o pé como colunas medial e lateral. Se a gente olhar o pé de cima, a gente vai ver que o talos se articula com o navicular,
que se articula com as três cunhas, com os três cuneiformes, que se articula com o primeiro metatarso, o segundo metatarso, o terceiro metatarso, certo? E essa é a borda medial do pé, ela é extremamente firme e rígida. A gente vai ver porque a gente precisa disso na biomecânica. Se eu olhar para o calcâneo, eu tenho o calcâneo, cuboide, e o cuboide se articulando com o quarto e com o quinto metatarsais. E essa é a coluna lateral do pé, que é uma coluna muito flexível, importante para a acomodação do pé. Então eu posso entender como coluna medial e coluna lateral. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Certo? A gente passa uma régua entre o terceiro e o quarto, que for quarto e quinto é lateral. Primeiro, segundo, terceiro, medial. Certo? Então o que vem pelo talos é medial, o que vem pelo calcâneo é lateral. Mais uma vez, só para frisar. Ok? Beleza. Então, quando a gente reconhece cada uma dessas articulações, a gente tem que entender o movimento também. Então, se você quiser entender o movimento que acontece no tornozelo e no pé, se liga na aula de biomecânica. Ok? Beleza. Vamos falar um pouquinho de ligamentos, então. Tem vários ligamentos no tornozelo e no pé. Bastante ligamentos importantes que podem ser lesionados, né, no trauma, basicamente. E que a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Então, começando no tornozelo, eu tenho um ligamento que prende a tíbia com a fíbula. E essa união da tíbia com a fíbula distais, a gente chama de ligamentos da sindesmose. Sindesmose é essa articulação que é entre a tíbia e a fíbula distal. Então a tíbia, ela tem uma incisura fibular, que está aparecendo por aqui, e a fíbula se encaixa nessa incisura, mas ela ficaria solta ali, e ela não fica solta. Né? Ela tem um ligamento tibio-fibular inferior, porque tem um tibio-fibular superior também. Então a gente está falando do tornozelo, é tibio-fibular inferior anterior, que está prendendo a face anterior da tíbia com a face anterior da fíbula. Tem um tibio-fibular inferior posterior e tem um ligamento entre os dois ossos, no meio deles, no meio desses dois ligamentos, que é o ligamento interósseo, que a gente chama de ligamento próprio da sindesmose, certo? Então a sindesmose tem basicamente 3 camadas, a anterior, a posterior e esse sanduíche no meio ali, que é o ligamento interósseo entre a fíbula e a tíbia. Para que serve isso? Esse ligamento impede que a fíbula se desloque muito na pinça do tornozelo, então ela dá uma estabilidade para o tornozelo, certo? Beleza. Outro ligamento que a gente tem no tornozelo é o ligamento do complexo lateral. O complexo lateral vão ser 3 ligamentos. A gente vai ter o ligamento fíbulo-talar, então ele sai da fíbula, vai para o talos, só que ele está na frente, fíbulo-talar anterior. A gente vai ter o fíbulo-talar posterior e a gente vai ter o fíbulo-calcâneo. Cada um deles com uma função específica. O mais frágil deles é esse fíbulo-talar anterior. É aquele ligamento que você acaba rompendo quando torce o pé, certo? Então o talo fibular anterior, ele evita que o talos venha para frente da fíbula. E quando a gente torce o pé, a gente faz uma inversão e uma flexão plantar. E o talo fibular anterior é o frequentemente mais lesado frequentemente, né? Beleza. Quando eu falo de complexo medial, eu estou falando de deltoide, é um ligamento bem forte que sai da tíbia e tem várias inserções. Então eu tenho o deltoide profundo e eu tenho o deltoide superficial. O superficial eu tenho o deltoide que vai parar lá no navicular, eu tenho o deltoide que vai lá para o calcâneo, eu tenho o deltoide que vai para o talos. E quando eu falo de profundo, basicamente deltoide que vai para o talos, mas mais profundo. Ele é um ligamento muito mais forte, mais difícil de ser lesionado, mas quando ser lesionado também apresenta alguns probleminhas, certo? Mas isso a gente vai ver depois na aula de lesões ligamentares. Então no tornozelo a gente tem, só recapitulando, né, sindesmose, complexo lateral e o complexo medial, certo? Quando a gente fala da união entre o retropé com o mediopé, lembra na articulação de Chopard, eu tenho alguns ligamentos também. Por exemplo, eu tenho o ligamento calcâneo navicular, que é o ligamento mola, que o ligamento mola vai sair da porção anterior do calcâneo e vai passar debaixo da cabeça do talos e vai se inserir lá no navicular. Ele vai ser o travesseirinho da cabeça do talos, certo? E aí eu tenho alguns ligamentos também, por exemplo, o ligamento calcâneo cuboide, né, que é entre o calcâneo cuboide, dorsal, plantar, lateral, e tem o ligamento bifurcado também, que é um ligamento que une mais ossos aí, por exemplo, é uma parte do calcâneo navicular mais dorsal, né, e o calcâneo cuboide também. Passando para a articulação de lisfranca, eu tenho ligamentos plantares entre os cuneiformes e os primeiros metatarsais, e o cuboide e entre os quarto e quinto metatarsais, que são extremamente fortes. E esses ligamentos, eles podem ser lesados em algumas lesões que a gente chama de fraturas luxações de Lisfranc. Eu vou falar um pouquinho mais depois disso na aula de fratura luxação de Lisfranc. Né? A gente tem basicamente os ligamentos
entre o primeiro metatarsal e a primeira cunha, o segundo e a segunda, a terceira, o quarto cuboide, quinto cuboide, certo? Quando a gente fala de ligamento da intermetatarsal na base, a gente sabe que existe um ligamento do quinto para o quarto, nas bases, do quarto para o terceiro, do terceiro para o segundo, mas não existe um ligamento entre o segundo e o primeiro, porque se a gente reparar, o segundo metatarsal ele é muito mais profundo, ele é mais longo, mas ele começa antes no antepé. Então ele não tem essa ligação com o primeiro. A ligação dele é com a cunha medial. E esse ligamento a gente chama de ligamento de Lisfranc. É um ligamento extremamente forte. Tá? Em alguns mecanismos de trauma, esse ligamento pode ser lesado e ele gera uma instabilidade grande no antepé, nessa articulação de Lisfranc, e às vezes tem que ser reparado com cirurgia, certo? Quando eu vou um pouquinho mais para frente dos metatarsais, lá nas articulações metatarsofalangianas, a gente tem os ligamentos colaterais que saem das cabeças metatarsais e vão para as bases das falanges para evitar varivago excessivo. E eu tenho um ligamento importante que sai e faz um travesseirinho para a cabeça do metatarso e vai lá na base da falange, que é plantar, que a gente chama de placa plantar. É um ligamento bem espesso e que impede que a falange entre em garra. Então, lesões da placa plantar podem provocar a garra dos dedos, certo? E essa placa plantar também, a lesão dela pode provocar bastante dor. Quando eu falo da placa plantar do primeiro metatarsal, eu tenho que lembrar que a placa metatarso-falângica do hálux, e ela tem uma especialização muito diferente das outras pequenas, tá? Da segunda, terceira, quarta e quinta. Quando eu estou falando da primeira, eu estou falando da placa plantar, eu estou falando do sesamoide medial e do sesamoide lateral, que são dois ossos pequenininhos que aparecem em tendões do flexor curto, do hálux, e entre eles passa o flexor longo. Então é um conjunto muito mais detalhado, que a gente vai ver com mais cuidado quando a gente falar um pouquinho de doenças do hálux, certo? Mas por enquanto a gente tem que lembrar só que tem placas plantares e os ossos sesamoides. Falando nisso, os ossos sesamoides são ossos supranumerários, ou seja, ossos que não são contados como ossos habituais, e que geralmente estão dentro de tendões, então são ossinhos a mais. A grande maioria deles sofre variação anatômica, então eu posso ter, você pode não ter. Eu posso não ter, você pode ter. Mas quando eu falo do hálux, todo mundo tem um sesamoide medial e todo mundo tem um sesamoide lateral. Então quando a gente fizer uma radiografia do dedão da gente, do pé, vai aparecer um sesamoide medial e vai aparecer um sesamoide lateral. Invariavelmente 100% das pessoas têm. Certo, bastante coisa, bastante conteúdo, são vários ossos, vários ligamentos. Se você está gostando até agora, deixa seu like, se inscreve no canal, veja as aulas das peculiaridades que você quer saber e compartilhe com quem precisa saber de anatomia ósseo ligamentar do pé e do tornozelo, certo? Além disso, se liga aqui na descrição do vídeo que tem o site do OPA, que a gente vai acabar dando mais conteúdo para vocês, um conteúdo mais estruturado também. Deixa o seu nome, seu e-mail lá que a gente vai entrar em contato com vocês, certo? Certo, então para a nossa revisão até agora poxa, como que eu vou decorar pé e tornozelo? É muito difícil. Primeira dica, segmenta, retropé, 2 ossos, talos, calcâneo. Médio pé, eu tenho 5 ossos, navicular, cuboide e 3 ossinhos pequenininhos para preencher esse espaço, porque o cuboide é muito comprido, 3 cuneiformes, certo? Antepé, eu tenho os 5 metatarsais, 5 falanges proximais, 5 falanges distais, mas eu só tenho 3 ou 4 falanges médias. Lembra que o hálux não tem falange média, certo? Eu preciso decorar alguns ligamentos. Quais eu preciso decorar? Bom, a gente vai precisar saber todos esses ligamentos que eu falei para vocês. Então, vou ter que saber o ligamento da sinesmose, que é o tíbio fibular inferior anterior, posterior e o ligamento da sinesmose, na incisura, né? Vou ter que saber o complexo lateral, os 3, o fíbulo talar anterior, fíbulo talar posterior, fíbulo calcâneo. E eu preciso saber pelo menos que o de dentro, medial, chama deltoide, certo? Tem que lembrar dos ligamentos da região de Chopard, da Chopard, que é o calcâneo cuboide, o calcâneo navicular, ou o ligamento mola, né? E o ligamento bifurcado também. O ligamento de Lisfranc, que é aquele ligamento do cuneiforme medial para a base do segundo metatarsal,
né? E os ligamentos da placa plantar nas articulações metatarsos falânticas, certo? Gente, então a gente vai fazer algumas perguntinhas para responder, né? Coisas básicas aqui, mas primeiro eu peço de novo para você que deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com quem precisa saber de anatomia ósseo-ligamentar do pé e tornozelo, beleza? Então vamos lá? Primeira pergunta. Quais são os ossos do médio pé? Médio pé. Retropé, então, é talos com calcâneo. Antepé são os metatarsos. Bom, o médio pé tem que estar no meio disso. Então era calcâneo com cuboide. Opa, então o cuboide é um dos ossos. Talos com navicular. Opa, beleza. Só que o navicular é estreito, o cuboide é grandão e faltam 3 ossinhos pequenininhos para completar. Cuneiforme lateral, intermédio e medial. Esse é o médio pé. Navicular com suas 3 cunhas e o cuboide lateral. Pronto, fácil, né? Certo, segunda pergunta. Qual a importância da fáscia plantar? Ué, mas você me falou disso? Exatamente, esse é um bônus e se liga que vai ter uma aula de fáscia plantar, o link deve aparecer em algum lugar aqui, para você ver a importância da fáscia plantar. Mas a fáscia plantar ela é um ligamento. Plantar é uma fáscia plantar, como o próprio nome diz, que ela sai lá do calcâneo e ela faz como se fosse um leque para a cabeça do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarsais, lá nas cabeças, lá na frente. E a fáscia plantar ajuda a manter o arco plantar. Qual a importância da sindesmose? Bom, a sindesmose é o ligamento entre a tíbia e a fíbula lá no tornozelo. Então a tíbia, a fíbula se encaixa na incisura fibular da tíbia, né? E mesmo assim ela encaixada, ela tem muito movimento. Então existem 2 ligamentos, 3, né? 3 ligamentos para manter esse osso lá no lugar certinho, para que essa pinça não se abra. Então a gente tem o tíbio fibular inferior anterior, o posterior e o ligamento da sindesmose, que mantém essa pinça do tornozelo fechada, certo? Essa que é a importância. E terceira questão, qual é o ligamento mais frequentemente rompido no tornozelo? Lembra? Geralmente os traumas do tornozelo, os traumas torsionais, eles causam uma lesão em inversão, então a gente faz isso aqui com o tornozelo, e flexão plantar. E o ligamento que vai ser mais acometido é o fíbulo talar anterior. Lembra que eu comentei na aula? Por quê? Porque ele é o ligamento que impede a translação anterior do talos e nesse mecanismo de trauma ele é o ligamento que é lesado, certo? Ok, gente, então essa foi a aula ósseo ligamentar tornozelo e pé, bem tranquilo, deu para segmentar bem a anatomia óssea e deu para entender a anatomia ligamentar também, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e muito obrigado, até a próxima!